Fala rapaziada, estamos começando o PelotaCast número 22 para avaliar o início de mais uma temporada de futebol e também dando start na nossa segunda temporada de programa. Para começar, a gente vai apresentar os nossos amigos de bancada, né? Então vamos começar pelo lado tricolor, para comentar sobre a gurizada do Grêmio, sobre as promessas de contratações, também para reclamar bastante, que eu tenho certeza. Temos o meu amigo Alexandre. E aí, Alexandre, beleza? Fala, Henrique, beleza? Um abraço pra ti, um abraço pro Guilherme, um abraço pro Portinho. E um abraço aos nossos ouvintes, né? Que estão iniciando aí mais uma temporada com a gente. Né? Então, vamos lá, né? A primeira temporada foi maravilhoso fazer esse programa. Esperamos prosseguir aí com muito sucesso e com o título do Grêmio essa temporada. Merece. Depois dessa temporada de estreia que não foi nada boa pra nós, não seria nada mal. E, né, para falar sobre o mar que invadiu, né, a capital, a Padre Cacique, para ser mais exato, nos últimos dias, temos a dupla de colorados aí, Portinho e Gui, mais uma vez, sejam bem-vindos. Fala Henrique, fala Alexandre, fala Guilherme, né, um abraço à audiência. Foi um mar, né? O mar ficou à beira do gramado do Beira-Rio, tanto que vai ser punido. Mas vamos, né? Como o Alexandre bem falou, começar mais uma temporada, a segunda temporada do nosso PelotaCast, né? Então é um programa já bem simbólico, né? Faz a gente lembrar quando começou esse projeto, quanto esse projeto nos faz feliz e quanto a audiência também nos faz feliz acompanhando, né? O nosso sonho aqui, né, por que não, de estar debatendo com os amigos sobre futebol. Mas eu acho que para essa temporada, eu espero não menos que o Alexandre, né? Eu espero que o Inter finalmente... Não menos que o Alexandre, né? Não menos, não igual. Mas o título pro Internacional, né? Se vocês estão saturados depois dessa última temporada, imagina nós, colorados, eu e o Guilherme principalmente. Então, vai ser um bom programa, já é um programa simbólico, e vamos lá debater. Fala, gurizada, um abraço aí ao Quinho, a Portinho, Xande, a todos os ouvintes aí pelotacasteiros do mundo. Começamos essa segunda temporada aí. Cara, é difícil falar que no meio de uma pandemia, do jeito que tá, do jeito que as coisas estão, né, tem muita coisa ruim acontecendo, mas a gente tem que ter os nossos mecanismos de fuga, né, e ter um momento de descontração e tal com tudo que tá acontecendo, e aqui é onde a gente pode fazer isso. Então, vamos debater, vamos tentar crescer, né, que essa é a intenção, crescer cada vez mais nessa segunda temporada aí. A intenção é sempre melhorar com relação à primeira, cada episódio a gente busca melhorar. E vamos embora que tem várias coisinhas aí para falar. Belas palavras. Com certeza já começamos muito melhor do que da primeira temporada, né? A gente já evoluiu bastante, mas é isso aí. Continuar debatendo, se divertindo e evoluindo nesse aprendizado, nessa diversão. É tudo que a gente vai aprendendo sempre nesse processo. Mas isso aí, gurizada. Então vamos começar pelo Grêmio, então, que ontem jogou mais uma partida na Libertadores, pré-Libertadores, mas que é a Libertadores, né? Não podemos negar que os playoffs também são Libertadores. Grêmio venceu mais uma vez o Ayacucho. A gente deu uma folguinha, né? A gente pegou uns dias de férias aí também, nesses últimos jogos, e aí a gente não falou desde o primeiro jogo contra o Ayacucho, que já praticamente tinha se definido na arena, né? O Grêmio tinha feito um placar elástico de 6-1, mandou um time de jovens e voltou a vencer, com um pouquinho mais de dificuldade, mas mesmo assim num jogo tranquilo, voltou a vencer, ganhou de 2-1. Ferreira destaque, bastante gurizada jogando. O que tu achou, Alexandre? Foi bom para dar uma analisada, tem bons valores ali. Como é que tá esse início de temporada aí pra ti, na tua visão? Ontem foi um jogo bastante modorrento, né? Um jogo sem muitas alternativas e sem muitos destaques. Animados já. Mas é verdade. É verdade. Astral.
A verdade é que o jogo não apresentou ninguém, acho que nem mesmo os jogadores que a gente mais gostaria de ver, né, que foram muito bem contra o Esportivo, por exemplo, o Wanderson, o Lucas Araújo, né, fizeram uma boa partida ontem, porque de fato foi protocolar, né, foi aquele jogo que, né, as equipes só entraram em campo de fato por obrigação, porque não tinha mais nada a ser disputado ali, né. Mas claro, tem que ter algo positivo, né? E de positivo eu vejo de novo a atuação do Breno, né? Que pra mim, eu sei que foram muito poucas atuações ainda, mas não tem como ser pior que o Vanderlei e o Paulo Vitor, e ele vem e ele vem bem. Não tem. E o principal, desculpa te interromper, é só que ele pelo menos transparece uma segurança, assim, né? Ele é um cara frio, não é espalhafatoso, diferente do Paulo Vitor e do Vanderlei, né? Que gostam de fazer bastante ponte, essas coisas. Já tem mais porte de goleiro, inclusive. Exato. Ele tem mais uma frieza também. E eu gostei desses primeiros jogos aí, eu acho que ele merece uma sequência. Com certeza, né? Contra o Esportivo fez uma grande defesa, né? E ontem ele também fez uma bela defesa numa cobrança de falta, né? Então ele se credenciou com pouco porque o que os outros tinham feito era muito pouco, né? Ou era muito ruim, né? Então, assim, realmente acho que o Breno merece essa sequência. O Wanderson, né? Novamente, uma partida sóbria, né, mas tinha ido muito bem contra o Esportivo, com um belo cruzamento, né, já é algo que ele vem se destacando, né, com bons cruzamentos. O Ferreirinha, obviamente, mais uma vez, muito bem, né, o gol que ele fez é de quem tem qualidade, né, nem se discute mais em relação ao PP, para mim, né. Ele tá pronto para ser titular. Totalmente descartável, o PP e ele tem que jogar ali, e enfim, acho que alguns jogadores poderiam daqui a pouco ter aproveitado melhor a chance, talvez o Darlan, talvez o Lucas Araújo, mas acho que é isso, um jogo muito, assim, realmente que não acho que talvez nem motivasse os jogadores a estar ali. Também tinha a questão da altitude, né, isso é importante, né, então também o Grêmio acaba que não entrou ali, quando tomou o gol, por exemplo, né, foi realmente atiçado, né, 30 segundos depois já estava empatando o jogo, então, e o Ricardinho, né, também, né, só para não deixar de falar, o Ricardinho teve uma chance, acabou fazendo o gol, então talvez seja um bom valor aí, que talvez já mereça que a gente seja olhado na frente do Thurin, né, também pelo pouco que apresentou o Thurin na temporada passada. Então acho que é isso, né, contar com os bons valores da base, mas, né, sem esquecer de que a direção precisa reforçar o elenco, né? Para mim a partida de ontem mostra que o elenco do Grêmio é insuficiente, até porque tinham jogadores a nível de titularidade ontem, então não era um time completamente reserva, jogando contra o time amador, e o jogo foi um 2-1 que não, né, o Grêmio não passou por cima do Ayacucho ontem, né? Alexandre, só antes da gente entrar nessa parte das contratações, eu só quero dar a minha visão também sobre o jogo, para daí a gente debater um pouquinho dessa parte das contratações, que eu acho que é o tema mais polêmico que a gente vai abordar. Eu achei que o Grêmio jogou se poupando um pouco. Eu acho que os jovens, apesar de não ser assim um grande desafio, eu acho, pelo fato de ser uma partida de Libertadores, eles entraram um pouco apreensivos até, eu achei. Eles não estavam arriscando tanto, eu acho que eles jogavam sempre no seguro, sabe? Eu achei o Wanderson um pouco afobado ontem, ele não fez uma partida tão boa quanto as últimas, mas eu acho que foi muito por causa da altitude também, porque ele joga muito na velocidade, eu acho que ele se atrapalhou um pouquinho no tempo de bola. A zaga não foi tão exigida, mas apesar de que o Ayacucho teve algumas chances, mas eu acho que foi muito mais pela postura do Grêmio de não agredir tanto. Eu acho que o Ayacucho acabou tentando alguma coisa, né? Porque eu acho que eles tinham uma motivação muito maior. O Grêmio foi mais, que nem tu falou, foi um jogo protocolar, né? Apesar de que tiveram muitos jogadores jovens ali que poderiam ter mostrado alguma coisa, mas eu acho que é uma experiência válida. Tiveram vários jogadores ali que me chamaram a atenção. Eu acho que o Ferreirinha, mais uma vez, que nem tu falou, ele
não tem mais dúvidas se ele pode ser titular ou não. Ele é um cara que ele é o único cara que faz a diferença, que faz algum lance diferente, né? Que também outra palavra que tu usou, modorrento, eu acho que o estilo de jogo do Grêmio vem há um tempo sendo modorrento, né? Eu acho que é um toque de bola lento e acaba sendo, antes era o Cebolinha, agora é o Ferreira, que faz alguma coisa para quebrar esse estilo de jogo. Aí que tu falou, mas vamos nos escorar de novo no jogador? Aí que eu ia tocar nesse ponto. Eu acho que o Grêmio só tem que cuidar muito para não usar isso de bengala, né? Não achar que por mais que o Ferreira esteja fazendo gol e tudo mais, vão ter horas que ele vai ser anulado, e aí o Grêmio vai encontrar bastante dificuldade, então tem que achar alternativas. Eu acho que o Guilherme Guedes, pelo lado direito ali, ele também tá fazendo um bom início de ano. Eu acho que ele ainda tem que mostrar um pouquinho mais. Eu acho ele um pouquinho meio ciscador até às vezes, mas eu acho que ele... devido, né? Isso. E aí eu acho que ele tá fazendo alguns gols ali, tá fazendo um início interessante, mas eu acho que tem que mostrar um pouquinho mais. O Ricardinho ontem eu tava bem curioso para ver, ele acabou não participando tanto, fez o gol quando a bola chegou, né, mas ainda quero ver ele jogando mais. Cara, a gente podia ter visto o Pedro Lucas um pouquinho mais, né, do que o Tassiano mais uma vez, entregando mais do mesmo, apesar de que o adversário era o Ayacucho, o Tassiano não entregou nada diferente. Isso a gente também tem que avaliar, né? Apesar do adversário ser fraco, também tem jogadores que não conseguem sobressair nem quando jogam com adversários assim. E cara, no mais assim, eu achei interessante. Eu acho que agregando com jogadores mais experientes e ali do plantel principal do time titular, eu acho que esses jovens vão crescer bastante. Eu acho que são alternativas bem melhores do que Everton, do que Churin, do que o próprio Michel, que voltou a ser especulado como volante. Nossa. Então eu acho que o Grêmio pode apostar tranquilo nesses jovens, pelo menos agora nesse início de ano, para aí a gente começar as contratações e aí para não errar, né? E aí eu agora devolvo a palavra, né? Porque eu sei que tu tá bem indignado com essa parte das contratações, mas eu também, entre aspas, entendo, né? Essa calma do Grêmio para as contratações para não errar o tiro, né? Mas também o Grêmio às vezes dorme no ponto e perde alguns negócios porque não quer ter uma certa ousadia na hora de contratar. É que essa questão das contratações toca num ponto pra mim, que eu vou ser bem sincero, pra mim, tirando essa questão dos jovens, né, que estão surgindo aí, que estão dando uma animada aí nesse início de ano, pra mim parece que nada mudou, entende? E o Grêmio precisa de uma reforma, ele tanto no campo quanto fora dele, né, no modo de pensar, enfim, o futebol, de fato, né, porque, assim, continuamos, né, com um esquema que a gente joga há 4 anos, não se fez nenhuma mudança drástica nisso, né? Só se mudam as peças, não se muda o esquema, o Grêmio não pensa uma forma nova de jogar. Continuamos, provavelmente, dependendo de um jogador, de um virtuose ali na ponta, para fazer a diferença para nós. Continuamos com sempre muita cautela, né, para contratar reforços, e aqui eu não estou falando em esbanjar dinheiro, em fazer que nem o Atlético Mineiro está fazendo, que, né, cada 2 dias o Atlético Mineiro anuncia uma grande contratação, né, por um valor astronômico. Mas 2, 3 jogadores pontuais, cara. O Grêmio precisa de 2, 3 jogadores pontuais, um volante, um goleiro até, de fato, né? Se o Breno não se confirmar, é necessário, né? Talvez um meia, né, com bastante qualidade também é muito necessário. E o Grêmio, sabe, continua assim como o time em campo modorrento no mercado, né? Continua indo ali só nos negócios de ocasião, continua, né, se mexendo, né, na hora de fazer contratações. Então, assim, eu realmente estou bastante preocupado com isso, porque para mim mostra que
não se aprende e mostra-se que, né, como a gente vem falando ali no grupo da gurizada do Grêmio, né, que é só na hora, assim, que tem uma derrota acachapante, né, que o Grêmio faz um fiasco, que aí o Romildo vem e faz um discurso, nossa, vamos contratar tais nomes, vem o nome de peso agora, e aí 2, 3 semanas depois, uma vitória ou outra contra o Ayacucho, contra o Esportivo, não, agora não vamos fazer loucuras, né, é sempre a mesma coisa, se né. acomodar, né. E se acomoda de novo, e outra coisa, né, e continuamos utilizando, outra coisa que se repete, continuamos utilizando o Tassiano, mostrando uma desconexão com a realidade, né, do que a torcida entende que é preciso para o time, então assim, e já se mostrou que é totalmente insuficiente, então é isso, eu tô desanimado porque eu acho que 2021 vai ser igual a 2020, igual a 2019, enfim, eu não vejo muito caminho se o Grêmio continuar com essa postura que para mim continua-se numa bolha, e a gente vai apanhar quando pegar um time forte de novo, se continuar assim. Antes de dar a palavra aí pros colorados para eles darem uns pitaquinhos sobre esse início do Grêmio, eu queria discordar um pouco do Alexandre. Cara, eu tô tentando ser otimista, né? Desde a final da Copa do Brasil ali, eu venho tentando ser um pouquinho otimista, porque eu acho assim que aquela derrota e todo ano ali mostraram que a gente precisava usar mais os jovens, e esse início de temporada pelo menos tá mostrando que o Grêmio tá com uma mentalidade de usar mais os jovens. É claro que os jogadores do grupo principal, a maioria está de férias e tudo mais, né? E até por isso eu acho que não dá pra gente avaliar tanto e querer uma mudança, porque o próprio Renato tá de férias, né? Então não tem como mudar um esquema, como fazer grandes aventuras no time, assim, sem os jogadores e sem o técnico, né? Acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência nesse sentido. Mas a minha esperança é realmente que o Grêmio se livre de alguns pesos mortos, até para liberar a própria folha salarial, para aí sim contratar os caras que a gente precisa. Mas aí na parte das contratações eu vou concordar contigo, o Grêmio está muito devagar. Eu acho que a torcida não ia estar cobrando tanto também se o Romildo e demais dirigentes não tivessem falado sobre as contratações, né? Porque o Romildo terminou a coletiva lá em São Paulo, logo depois da derrota, já dizendo que o Grêmio tinha alguns negócios encaminhados. E até agora nada, né? Então ele criou uma expectativa na torcida, se falou de nomes como Douglas Costa, se falou de nomes como Rafael Carioca, então que por si só já criam uma expectativa alta, né, por serem ótimos jogadores e que resolveriam problemas do time do Grêmio. Então acabam mais uma vez, não, claro, a gente sempre lembra a situação do Cavani ali, né, mas mais uma vez se cria alguma atmosfera nesse sentido, assim, porque o Romildo não negou e confirmou que o Grêmio tem interesse, né, no Douglas Costa, por exemplo, apesar de reconhecer que é um negócio muito difícil, que eu acredito impossível. Eu não estou nem esperando que o Grêmio faça isso, primeiro porque além de ser valores totalmente fora da realidade do Grêmio, o Grêmio por si só não tem ousadia nem de pagar a metade desse valor que é esperado. Eu tenho certeza que o Grêmio não pagaria, porque é o que se mostrou, a gestão Romildo mostra desde o início, né? Não teve nada parecido com isso. Então não acho que vai ser agora que o Romildo vai abrir mão da austeridade e do superávit dele, né? E, cara, eu acho que assim, o Grêmio tem que ter calma, porque não pode errar, mas também não pode deixar o trem passar, né? E aí a gente vai precisar dos jogadores nos momentos, porque a fase de grupos, se o Grêmio passar, né, que vai ter uma pedreira agora contra o Del Valle, mas se passar, começa logo a fase de grupos, e provavelmente o Grêmio cai num grupo muito difícil se passar, né. Então, cara, é isso. Eu não sei o que os colorados têm a dizer, se tem alguma coisa a dizer aí desse início. Se viram o jogo contra o Ayacucho, né, que é um grande jogo, passou no SBT aí. Se viram, são heróis. Mas se tem alguma coisa para dizer, se concordam ou não, enfim, qualquer coisa aí. Está aberto o microfone. Não, eu até queria fazer um gancho ali da questão do mercado, que como Grêmio e Inter tem falta de criatividade, né?
Eles sempre buscam os mesmos jogadores no mercado, os ex. O Inter está querendo o Tyson faz uns 5 anos, agora vem com o Douglas Costa, entendeu? Então eu acho que dessa diretoria do Inter não dá pra falar muito, mas a do Grêmio parece que reflete muito as anteriores do Inter, é uma falta de criatividade impressionante. Eu acho até a direção do Inter muito... tem tido essa criatividade, na minha opinião. Eu acho que fez boas contratações as últimas aí. Mas trouxe assim, alguns caras meio desconhecidos que eu pego como base o Grêmio, né? E aí a gente só traz jogadores para serem reservas, que são reservas de outros clubes e acabam vindo para cá para serem reservas também, e aí servem só para bloquear a entrada de garotos. Aí então fica difícil. Que acabam sendo inúteis, né? Porque não ajudam um time, às vezes sobrecarregam uma folha e ainda atrapalham um jovem ou outro que venha a ter espaço, né? Que possa se destacar. Mas em relação ao jogo do Grêmio, eu não vi, admito, olha, não tive esse prazer, né? Não cheguei nesse nível de masoquismo ainda. Então, mas vi os lances e ouvi atentamente a opinião de vocês dois, principalmente, e acho que o Ferreirinha, pelo menos até ali, o início da fase de grupos da Libertadores, o Ferreirinha vai ser usado como bengala. Por que eu digo isso? Porque isso é uma sequência de estratégia do Grêmio, parece estratégia do Grêmio, principalmente do Renato Gaúcho, de que 2019 foi o Everton, depois foi o PP e agora o Ferreirinha. Sempre, entre aspas, dando certo, porque realmente mascara bem. O PP, até uma certa altura da temporada passada, mascarou bem a falta de organização do Grêmio, e o Everton não precisa nem falar, né? O cara levava o time do Grêmio nas costas, praticamente. Claro, não dá pra se desprezar o Maicon e outras peças, mas vamos combinar aqui. Na mecânica de jogo, né? Exatamente, entendeu? Esse tipo de jogador que não é comum, é raro no futebol brasileiro, um jogador 1 para 1 que rompa as linhas, né? Que faça esse tipo de jogo, que leve o time pra frente, é bem difícil. Por exemplo, fazendo a relação com o Inter, o próprio Patrick, pra mim, eu não sei o que o Guilherme pensa, mas pra mim o Patrick é o único driblador do Inter. O cara que realmente não é rápido, mas ele consegue deixar 2, 3 jogadores pra trás e abrir o plano de jogo, né? Então eu acho que... Marcos Guilherme também, né? Marcos Guilherme, ele é tão rápido que não aparece em campo. Mas a gente vai falar dele mais pra frente, tem uma pauta guardada pra ele. Então, por que eu digo que me parece que o Grêmio vai, pelo menos, depender do Ferreirinha, principalmente nesse jogo que o Henrique mencionou, contra o Del Valle, né? Porque o Grêmio só tem até ali, o fim da primeira fase para contratar jogadores. Depois o Grêmio não pode contratar antes das oitavas de final. Então eu acho que o Grêmio, essa morosidade do Grêmio no mercado, ela é injustificável. Porque o jogo mais importante do semestre pro Grêmio é essa próxima fase da Libertadores. Porque isso define todo o planejamento do Grêmio. Ou o Grêmio vai para a fase de grupo de Libertadores, vai disputar a competição de primeira linha da América do Sul, ou vai para uma Sul-Americana que, claro, vamos abrir um parênteses para a Sul-Americana, é um campeonato bem mais fácil de ganhar, é um campeonato que ele realmente agora está no submundo, né, porque realmente as outras federações, a própria CBF, escolhem os times de segunda linha para disputar, mas vamos combinar, né, o que é uma Sul-Americana perto de uma Libertadores atualmente, né, Olha, destrói todo o planejamento, entendeu? Eu te confesso que... Como assim atualmente? Sempre foi bons olhos, né? Primeiro respondendo o Henrique, só um momento. A Sul-Americana é uma grande competição histórica, só que atualmente ela caiu de nível. Não, mas agora que pelo contrário, agora que ela tá valendo muito mais. Na Libertadores, pelo nível de competição, eu digo pelo nível de competição. No final dos anos 2000 ali não valia nada. Pra quem não ganha, não vale nada, tá certo?
Mas então, mas de qualquer forma, né, tirando as cornetas ou não, de qualquer forma define o planejamento do Grêmio na temporada, porque o Grêmio vai saber se vai por um caminho ou vai por outro. E acho muito arriscado o Grêmio ir com o atual plantel para esse jogo. Eu acho que é um jogo muito traiçoeiro, é um jogo em que com certeza ontem o Del Valle atropelou a União Espanhola, né? Então mostrou uma certa força. Claro que a gente não sabe exatamente a profundidade da qualidade da União Espanhola, mas patrolou e com certeza é um time que até pelo próprio Ramírez vem tendo sucesso em competições internacionais, principalmente a Sul-Americana, da qual já foi campeão. Então, eu acho que a morosidade do Grêmio vai atrapalhar o planejamento de vocês na temporada. Eu acho que as peças que se mostram, eu concordo com o Alexandre, o Grêmio precisa de um goleiro. Tudo bem que vamos combinar assim, ó, que o Breno se destaque, que se afirme, mas e quando o Breno se machucar? O goleiro também tá sujeito a isso. Aí volta o Paulo Vitor e volta o Vanderlei, é a mesma coisa que nada. Porque tu tem que ter pelo menos, pra te almejar o que Grêmio e Inter almejam na temporada, posições essenciais que tu tenha 2 por posição, digamos assim, com perdão da redundância. Goleiro, eu acho que atualmente, principalmente com o calendário tão apertado, não é mais garantido que um goleiro vai jogar todas as partidas da temporada. Zagueiro, o Grêmio precisa de zagueiro. Eu acho que o Grêmio não consegue mais contar, principalmente com a parte física da dupla de zaga atual, com o Kahneman e o Jeromel. O Jeromel mesmo se mostrou, ficou fora da final da Copa do Brasil. Então eu acho que essas 2 peças da defesa, o Grêmio tem que buscar. Wanderson me parece que vai se afirmar. Eu acho que o Wanderson, ele jogou bem contra o Sportivo. Ontem, né, foi abaixo, mas como vocês mesmos falaram, pode ter sido alguma coisa em relação à altitude, né, alguma coisa assim. Também um jogo de Libertadores, a gente não pode desprezar isso, porque, querendo ou não, eles se sentiram nervosos, né, não mais no jogo de mata-mata, tinha o score alto, mas era um jogo de mata-mata de Libertadores, imagina o peso que isso não tem. E eu acho que para daí finalizar pelo menos, digamos assim, o Romildo disse que ia trazer 4 contratações, se eu não me engano, me perdoa se eu estiver errado, né? 4 contratações. Até a gente tem 2, que já são extremamente difíceis, porque o Grêmio não mostra ter movimento de mercado. No ataque, eu entendo que o Grêmio queira o Douglas Costa, que até tenha esses rumores, né? Esse movimento de mercado do Grêmio, até apelar pro emocional do Douglas Costa, de gremista, que nem o Inter faz com o Tyson, né? É uma pressão meio que... é uma chantagem emocional, mas não tem. A gente tem que ter a noção de quanto o Douglas Costa deve ganhar onde ele está. É impossível, cara. É impossível. Por mais que o Douglas Costa tenha amor ao Grêmio, o Douglas Costa não vai diminuir o salário dele pela metade. E mesmo o salário dele pela metade já é uma coisa exorbitante pro futebol brasileiro. Pra mim seria um erro do Grêmio. Eu acho que o Grêmio, daí pras outras 2 posições, talvez um meia, porque... sei lá, o Jean-Pierre não dá pra confiar também. É um jogador que já teve inúmeras oportunidades, e não conseguiu. Parece que agora, medindo a balança do início dessa temporada, me parece que o Jean-Pierre tá mais pra ser escanteado do Grêmio do que pra outra coisa. Então o Grêmio precisa de um meia. Eu não digo nem de um meia armador, porque esse jogador é muito difícil de encontrar no mercado, uma peça rara. Mas um cara que consiga fazer, digamos assim, a mesma coisa que o Patrick faz no Inter. É um cara que carrega a bola, que leva o time pra frente. O Ferreirinha faz isso, mas o Ferreirinha também é um cara que, apesar da idade já, 24 anos, né, ele é um cara que vai entrar no time titular agora. Eu não sei se o Ferreirinha segura o rojão de jogar uma Libertadores da América e depois uma temporada muito pressionada com o Grêmio dentro do Brasileirão, que é um campeonato que todos sabemos que é difícil. A outra peça que falta pro Grêmio, talvez seja um atacante, porque o Diego Souza também já tem uma certa idade. Eu acho que o Diego Souza, ele foi um matador, ele é um matador, sou fã desse jogador, já disse isso em outros episódios, mas não dá para contar com o Thurin na parte técnica e agora, até pelo visto, na parte médica, né, na parte muscular, porque ele tá lesionado. Então o Grêmio já começa Chegou no Grêmio, né, Porto? Chegou no Grêmio, não dá pra contar mais. O cara nunca tinha tido uma lesão na carreira, chegou no Grêmio, acabou, né? É impressionante, é verdade, tem razão, o cara nunca tinha tido uma lesão, daí chega no Grêmio e tem, né, então... É elogiadíssimo pelo porte físico dele, o cara é avante
forte, centroavante físico bom, chegou no Grêmio, dorzinha muscular toda hora, impressionante. É um trabalho fenomenal feito pelo nosso departamento médico. É que é assim daí, né? Entrando nessa parte, nessa discussão. O primeiro problema do Grêmio é por que o Grêmio não dá real? Por que não chega alguém entendido no Grêmio e dá uma entrevista clara? Olha, está acontecendo isso por A, B e C. O Grêmio tem essa nebulosidade e essa nebulosidade ela não faz bem pro Grêmio. Não faz bem. Tu não consegue achar informações de por que algumas coisas acontecem no Grêmio e até algumas contradições. Por exemplo, Thurin, departamento médico, essa coisa em que jogadores do Grêmio, o Jean-Pierre mesmo agora tava já com a desculpa, né? Não sei se é desculpa, mas com a justificativa de que ia ficar um mês de molho, né? Se eu não me engano. Então, de novo, o Jean-Pierre volta para essa seara do departamento médico. Por quê? Ou o departamento médico do Grêmio é muito incompetente, vai me desculpar a palavra, mas é muito incompetente, ou o Jean-Pierre, no caso do Jean-Pierre e o próprio Thurin, são chinelinhos. Porque não é possível. Um não tem histórico de lesão e o outro tem uma lesão a cada 2 meses. É impossível. Alguma conta não tá fechando no Grêmio. E a segunda parte das contradições, ou pelo menos da incerteza do Grêmio, são as declarações do Romildo. Eu acho que o Romildo engana o torcedor quando ele até alimenta, como alimentou a questão do Cavani, e agora com o Douglas Costa, pelo menos o Grêmio não nega, não é veemente, sabe? Não tem uma posição que, não vai ser isso, a gente tem esse orçamento, essa realidade, e a gente não vai trabalhar com jogadores desse porte, a gente não tem como. Então, quando o Romildo diz que vai ser ágil no mercado, não veta, principalmente o boato de Douglas Costas e afins, e não dá a entender do que realmente vai buscar no mercado, de que peças, e de uma forma realista para a torcida do Grêmio, tu bota tudo isso no liquidificador e tu vê que a temporada não começa bem pro Grêmio. Algum pitaco, Gui, sobre esse início do Grêmio? Eu acho que... Fala aí. Só um breve pitaco, que eu acho que... Eu não vou dar só uma pincelada, assim. Não assisti o jogo, essa bela peleja aí, pela pré-Libertadores. Confesso que não assisti. Tô ciente que a multa vai vir aí no dia 28 do mês. Segundo o estatuto aí do PelotaCast. Caixinha, vai pra caixinha. Vai pra caixinha. Cara, é o seguinte, pelo que eu vi do jogo, o Grêmio jogou pro gasto, fez o necessário, tinha uma vantagem muito grande e jogando contra um time amador, não fez muita força também no segundo jogo. Se poupou, não se desgastou, sabe? Não teve o interesse da gurizada que tava fazendo meio que tá estreando essa temporada aí, né? Eram quem estavam mais interessados no jogo, mas de resto foi bem tranquilo, assim. Eu sou muito conservador em analisar início de temporada, porque a gente tá falando como se fosse um janeiro aqui, né? A gente tá falando bem do início da temporada, o pessoal que nunca jogou junto, nem treinador tem direito, o treinador de vocês tá... Enfim, eu acho que é muito cedo ainda para avaliar a temporada do Grêmio. O Grêmio, pelo que mostrou até agora, jogou pro gasto, fez o que tinha que fazer, goleou em casa como tinha que golear, então eu vejo com tranquilidade, assim, não acho que nem muito ruim, nem maravilhoso, assim, é ok esse início de temporada do Grêmio. Com relação a contratações, a principal revolução que vocês esperavam que viesse e que efetivamente não veio, que era a mudança no comando técnico, isso impacta no jeito que o Grêmio lida com as negociações, né? Então a gente, mesmo que haja um discurso no Grêmio com relação à mudança no perfil de negociações, a mudança, uma revolução aí no jeito em que o futebol é administrado, são as mesmas pessoas. Então é difícil que tenha uma mudança brusca, assim. Então o Grêmio, ao que parece, ao que tudo indica, vai continuar nessa toada aí. O Renato indicando os homens de confiança dele para o grupo dele.
e o Romildo sendo econômico, né? Essa questão de Douglas Costa eu acho bem interessante, assim, de ser ventilado, porque, né, ventilam o Cavani, ventilam vários atacantes de renome aí pro Grêmio, mas que parece ser algo só para desviar o foco, só para uma parte da torcida, né, que não parece ser tão esclarecida, cair no conto, porque todo mundo sabe que não vai acontecer. Então, o Douglas Costa, se viesse, olha, seria o principal jogador atuando no Brasil. Eu não tenho muito receio em afirmar isso. Mas é muito difícil, né? Um jogador muito caro e, enfim. Então, eu acho que é muito cedo para avaliar a temporada do Grêmio. Vamos ver como é que se desenvolve aí nos próximos jogos. O Grêmio tem feito o que tem que fazer, fez o dever de casa. E na questão de administração aí do futebol, cara, é isso que a gente tá vendo. Não vai mudar muito, pelo que parece, né? A não ser que se anuncie um nome muito diferenciado aí, principalmente na comissão de gestão de futebol, né? Senão vai continuar tudo na mesma toada que vem sendo nos últimos anos aí. Tá certo. Infelizmente fui convencido e agora fiquei pessimista. Deu certo. Mas vou ver se eu me iludo lendo as manchetes novamente, depois dele que acabar o programa. Porque senão não vou dormir essa noite. Mas aí com depressão do Pelotinho. Bom, vamos falar então do Colorado, né? Como eu falei logo no início, teve uma polêmica, né, do Mara invadindo, né? Chegou invadindo, Miguel Ramírez. Pode ter problemas, né? Agora já nem estreou, né? Na verdade, e já pode ter problemas com a federação, né? E o Inter venceu na estreia, entre aspas, dele, né? Mas será que convenceu? E aí, o que acharam? E o que estão achando, né, desse início do Inter? Se já deu para ver alguma pitadinha de Miguel Ramírez no time do Inter? Eu acho que o Inter tem... É cedo ainda para analisar. O Inter tem jogado não de um jeito maravilhoso, mas a partir do momento aí que botou os titulares, a coisa parece que está começando a andar. Não vejo muito ainda o jeito do MAR aí, né, de jogar, mas é que assim, gauchão, cara, a gente normalmente olha por aquele lado, né? Se vai bem, fez a obrigação. Agora, se vai mal, a gente tem que acender um alerta, porque é importante ter esse olhar. E o Inter fez 4 gols no último jogo aí, ganhou de forma até tranquila, apesar dos pesares, mas eu acho que é bem importante de olhar para as falhas defensivas, né? Muito do que aconteceu temporada passada com relação a falhas defensivas, por falta de atenção, por deixar jogador adversário livre, por falha de posicionamento, isso aí aconteceu de forma recorrente na temporada passada e essa temporada tem acontecido também, principalmente nesse último jogo, não só pelos gols, mas pelas chances que o Ipiranga teve. Então, eu acho que importante a volta do Guerreiro, né? Depois de tanto tempo, ele conseguiu pisar no campo de novo. E, mais uma vez, o Edenilson, apesar de ter jogado de um jeito completamente... Como é que eu posso dizer isso? Pioneiro, assim, pro Edenilson, né? Botou ele de primeiro volante, fazendo uma função ali de terceiro zagueiro, líbero Mas que cagada, hein? Então... Invenção já. A melhor temporada dele jogando... É que assim... Vai lá, primeira coisa que ele faz, bota o Edenilson de zagueiro. Isso aí eu achei bem estranho, assim.
Apesar de que o Edenilson ele tá demonstrando que ainda tá mantendo, né, a qualidade, e mesmo assim ele demonstrou um bom futebol, mas eu realmente não concordo com esse posicionamento. Eu espero que seja alguma coisa só passageira e de ocasião, só para, já que não contratou nenhum outro jogador que tem um bom passe ali, um passe tão qualificado para ser o primeiro homem ali do meio, botou o Edenilson ali por enquanto, mas né, eu espero que isso aí não se mantenha pro decorrer da temporada. E o Inter tem uma base boa, tem que se livrar de alguns atletas aí que não fornecem a resposta necessária. E quando eu falo se livrar, é sair né, tirar do time mesmo, porque se eles estiverem no elenco, eles vão jogar. Então, o único jeito de eles não jogarem é passando eles a outro time aí. A lei de Tassiano. Então... A lei de pressão. Lei de Paulo Vitor. Essa lei aí... Essa lei é famosa. Não falha. Não falha. Quem falham são certas leis, outras leis. Certos colunistas. Mas é isso, cara. Eu vejo com bons olhos a temporada do Inter. O nosso treinador aí, ele já deu pra ver que ele tem uma certa impulsividade, assim, né? Ele não consegue ficar quieto ali onde ele tem que ficar. Então, isso aí no futebol brasileiro tem rendido cartões a treinadores, né? Então é uma questão que tem que ser cuidada também. Mas vamos ver, cara, tá muito no início ainda. Eu acho que o Inter tem uma boa perspectiva aí pra temporada, só que tem que evoluir agora de uma maneira constante, né? Eu concordo contigo, Gui, principalmente tu diz que é o início da temporada, né? Então, realmente, até voltando um pouquinho no Grêmio ali, porque daí muitos vão me chamar de hipócrita. Mas tu cobrou o Grêmio. Mas assim, eu cobro o Grêmio no sentido do mercado, né? Porque o Grêmio já tem uma decisão de Libertadores logo ali na frente, que vai decidir a temporada. É por isso. Então, na questão do time, eu acho que realmente é início de temporada, primeiro jogo do Mar, né? Na beira do campo, porque foi na beira do campo, né? Ele realmente... cara, que nem o Guilherme falou, impulsivo, né? Sei lá, acho que ele tem um parentesco com o São Paulo, porque a gente vai ter problema com ele, com certeza. Ele é um cara que não sabe ficar na dele, né? Ele fica muito ansioso, digamos assim. O que também pode ser uma boa perspectiva, né? Uma boa impressão, porque realmente ele tá no projeto, ele tá sentindo a responsabilidade de treinar o Inter, né? Ele tá curtindo, ele sabe, parece que já de início ele sabe o peso, né? Que ele tem nas mãos e a responsabilidade e a chance que ele tem na carreira. Então isso é um ótimo sinal, Depois ele se entende com a Federação Gaúcha, aí a gente chama o Noveleto de volta para fazer uma temporada, né, no Rio Grande do Sul, e fica tudo certo. Mas concordo com o Guilherme também no sentido de que o Inter tem que se livrar urgentemente de algumas peças do time, inclusive titular. Marcos Guilherme não tem, em cada jogo, assim, o Marcos Guilherme é o Tassiano do Inter, entendeu? Porque ele não dá, assim, o Tassiano ainda faz gol, o Marcos Guilherme não faz nada, entendeu? O Marcos Guilherme, ele é um cara nulo em campo, é um cara que, se aqui nós tivéssemos um participante que não fala nada, seria o ouvinte premiado. O Marcos Guilherme é o torcedor premiado. Porque ele é o cara que, em plena pandemia, consegue ir ao estádio. Então, eu queria saber que privilégios, né, esse rapaz tem. Não só com o Mar, né, com outros vários treinadores. Ele ainda ganha pra isso. E ainda ganha pra isso. Exatamente, o cara é o rei. Eu queria te dar a qualidade do Marcos Guilherme, que é a característica única e exclusiva que ele tem, que é a velocidade sem bola. Isso aí pode ser. É a única coisa que ele tem. É a única coisa que ele tem. Pode ser que ele até se inscreva para as Olimpíadas aí, né? Sei lá, 400 metros rasos, alguma coisa assim. Porque correr, ele sabe correr. Agora, correr com algum sentido dentro do campo, não tem. Então, não dá mais pro Marcos Guilherme. Já fica difícil, né? Entendeu? Ele não consegue. Realmente não consegue. Mas eu vou encerrar por aqui o Marcos Guilherme, né? Porque... Com todo respeito aí, Marcos Guilherme, que tá nos ouvindo.
todo respeito, com todo sempre, né? Com todo até respeito. porque é difícil fazer duas coisas juntas, né? Correr e jogar futebol é um Não. negócio que não é tão fácil. Não. É, Nós, pelo menos, não sabemos, por isso que a gente tá aqui falando. Exato. Falando mal do Marcos Guilherme, né? Que ele, Isso inclusive, aí. podia estar aqui com a gente, comentando. Podia. Ver se desse melhor, né? A gente podia fazer esse, né, crossover, digamos assim, né, porque ele realmente não serve, pelo menos, pro time do Inter, né. Isso se mostrou no último jogo porque quando o Mar coloca o Caio Vidal, ele realmente, o Inter sobe de produção, dá pra ver que o Inter tava jogando com um a menos, né, porque o Caio Vidal entrou muito bem, até arranjou um pênalti, conseguiu dar a sua característica, imprimir seu ritmo, que é ir para cima. Eu acho que o Caio Vidal, ele ainda não tem a qualidade de conseguir transpor as linhas, sabe? Muitas vezes ele esbarra no atacante, quando tem que driblar, no zagueiro, desculpa, quando tem que driblar, mas é um cara rápido, um cara que com certeza dá ritmo de jogo pro Inter, tira um pouco da lentidão do time do Inter, que ainda se apresenta. E se apresentou muito nesse jogo contra o Ipiranga, né? Porque o time do Inter, no primeiro tempo, apesar de sair na frente, foi um time lento na própria transição defensiva. Às vezes o Inter estava lá na frente e, que nem o Guilherme falou, por um erro de bola ou outro, uma desatenção, criou oportunidades para o Ipiranga. Tanto que o primeiro gol do Ipiranga sai disso, né? O Ipiranga tinha errado um gol na cara alguns minutos antes e depois, mesmo o Ipiranga não desperdiçou a chance e empatou. Acho que é normal, tá? Esse tipo de, não digo da desatenção, mas da lentidão ainda, porque o novo técnico não conseguiu, né, colocar o estilo de jogo dele. Agora que ele vai começar todo um processo lento, né? Ele só tinha visto os 3 primeiros jogos com a gurizada da base, então agora que ele vai começar esse processo lento, essa remontada, né? Porque ele é diferente, o estilo dele é diferente tanto do Kudê quanto, principalmente, do Abel Braga, né? Então os jogadores têm que ter tempo para assimilar isso. Os jogadores se acostumam muito tempo a jogar na mecânica de um treinador em que ele já sabe até onde correr. Tipo, tu passa pro companheiro e sabe onde o companheiro vai estar só pela mecânica de jogo e pelo entrosamento que aquele técnico aplica no time, né? Então agora muda tudo, porque o estilo de jogo dele é totalmente diferente. Acho que, principalmente agora que ele já estava mais próximo do time na beira do campo, ele tem que entender que o Marcos Guilherme não é suficiente, já é... Para um jogo só dá para ver que o Marcos Guilherme não é suficiente. A gente ganha muito no ataque com o Guerreiro. Injustiça. Ganha muito com o ataque, né? Com o Guerreiro. Para mim... dar tempo ao tempo. Claro, a gente dá muito tempo ao tempo. Ô, Porto, aproveitando que tu vai falar no Guerreiro, eu só queria abrir para essa discussão das saídas do Inter também, né? Muito está se falando na saída do Abel Hernandes, né? Agora que tá voltando o Guerreiro, porque o Abel Hernandes foi buscado depois da lesão do Guerreiro, né? Então foi um cara que veio pro Inter para compor, né, esse elenco, para ter esse jogador de função ali de centroavante. E também está se falando na saída do Rodinei, né? Agora que eles têm os contratos a encerrar agora no meio do ano, então talvez essas saídas sejam abreviadas. O que tu acha? E, inclusive é uma curiosidade, né, que o Rodinei foi titular, né, nessa última partida ali, mas já está se especulando que talvez ele saia agora já, antes mesmo do término do contrato, né? Na questão do ataque do Inter, principalmente do Guerreiro ali, do Abel Hernandes, tem que ver o custo-benefício do Abel Hernandes, né? Poxa, o Abel Hernandes é um bom reserva, na minha opinião. É um bom reserva. Fez gol no Grenal, né? Já é uma marca importante, né? Um gol de centroavante. Eu acho que, de qualquer maneira, independente do Abel Hernandes ou não, eu preferia que ele ficasse. Mas, se não ficar, poxa, o Inter tem boas opções no ataque, sabe? Mas, pois é, isso que eu ia perguntar. Ele tem espaço? Porque com o Galhardo, o Yuri Alberto, principalmente, e também agora a volta do Guerreiro, eu acho que seria mais negócio pro Inter liberar ele mesmo e, de repente, reforçar na posição que tu tanto criticou aqui hoje, que foi a posição do nosso querido, grandioso Marcos Guilherme. É que assim, a gente tem que pensar, eu acho que principalmente a dupla Grenal tem que parar de fazer plantéis rasos,
sabe? A gente, às vezes, monta um bom plantel, a gente pensa nas peças titulares, só que a gente sempre esquece que vai chegar no meio da temporada, ou até antes, tem lesão, tem expulsão, tem uma série de acontecimentos que, quando tu pega a escalação de um time titular em janeiro, né, numa temporada normal, é totalmente diferente lá de novembro, né? Então, eu acho que a primeira coisa, principalmente pro Inter agora, que é a pauta, almejar, a primeira coisa que a gente tem que fazer para almejar realmente chegar longe na temporada é montar plantel, montar elenco. E por isso que eu acho que o Abel Hernandes, mesmo sendo a última opção desse ataque, dentre todos esses nomes que tu disse, ele ainda seria importante, porque o Yuri Alberto pode ter... Olha, o Yuri Alberto foi especulado na seleção, entendeu? Eu sei que é muito precoce, né? Mas a gente não pode esquecer que o Galhardo foi pra seleção no ano passado. Ele tá essa foi uma das criatividades que eu tava falando, sabe? Claro. O Grêmio não tem essa ousadia. Essa foi. Claro. Sabe? Não, o Yuri Alberto O realmente Inter foi muito astuto de buscar o Yuri Alberto e, pô, ele confirmou muito, né? Confirmou muito. E ele... o Inter foi cirúrgico nesse sentido, realmente. Foi fora da caixa a contratação, né? Foi fora da caixa, Porque... Ninguém conhecia o Yuri Alberto. E foi contratação de ocasião, né? Que o Grêmio tanto gosta, mas não teve essa inteligência. Exato. É verdade. Foi muito inesperado, né? Não tinha nem boato, nada. E o Inter foi lá e pescou o Yuri Alberto. Eu comparo muito o Yuri Alberto com o Maurício, que ainda não teve grandes oportunidades. Mas pro Inter o Maurício foi um baita negócio, porque o Inter ainda se livrou do Potker, né? Que a gente não aguentava mais vestindo a camisa do Inter. E ainda trocou pelo Maurício, que é um bom jogador. Dá pra notar que ele é promissor. Mas eu acho que, de uma forma resumida em relação ao ataque, preferia que o Abel Hernandes ficasse. Mas pelo planejamento do Inter e até, como tu disse, Henrique, talvez o Inter tenha que cortar, né? Pense em cortar essa parte da folha salarial para realmente investir em outra posição carente no atual time. E o Inter, me parece que daí, em relação ao Edenilson, me parece que é um teste do mar, porque é que nem a gente havia falado no programa anterior. Ele vai querer achar um outro estilo de 5. Me parece muito claro isso. Ele vai querer... não sei se o Dourado vai ser totalmente preterido, mas tu vê que o Edenilson, por exemplo, foi um teste. Ele quer ver se ele acha um 5, se ele acha um primeiro volante, né? Eu acho que o Edenilson não vai ficar ali, até porque, como vocês falaram, é uma atrocidade pelo que o Edenilson jogou, né, na temporada passada. Então, mas dá pra ver que pelo menos esse movimento de mercado, eu acho que essa peça o Inter vai trazer, é inevitável. A primeira cartucho gasto do mercado do Inter vai ser para essa posição, para a volância, principalmente para a primeira, né, posição da volância. E em relação também ao estilo de jogo daí do Miguel Ramírez, ali a única coisa que deu para ver mais de perto mesmo, mais clara, foi a questão da saída de jogo, né, que causou problemas pro Inter nesse jogo contra o Ipiranga. Acho que o Danilo Fernandes e o próprio Zé Gabriel se enrolaram muito, deram algumas oportunidades pro Ipiranga, um gol inacreditável, que o Ipiranga errou debaixo da trave, praticamente. Então, talvez aí seja uma complicação pro próprio Danilo no gol. Me parece que, por incrível que pareça, como a gente até comentou também, que primeiramente que o goleiro tem que fazer é ser bom com as mãos, não vejo, pelo menos de primeira impressão, que o Miguel Ramírez ache isso. Parece que para ele é tão importante quanto jogar com as mãos, também sair com a bola no chão, né? Tem uma qualidade de saída já de trás, principalmente da zaga. Então, me parece que pro Danilo vai ser uma dificuldade, porque tanto ele quanto o Lomba são deficitários nesse quesito. E daí, o Zé Gabriel, eu não tenho nem comentários, né? O Zé Gabriel fez o gol e tudo mais, mas é um homem Al-Qaeda na zaga do Inter. Uma bela definição. Ali, realmente uma bela definição, faz muito sentido. Com relação ao que tu perguntou ali, Henrique, questão de Abel Hernandes e Rodinei. Cara, o Abel, eu gosto do futebol dele, eu acho que ele é um bom reserva, mas eu não acho que ele é fundamental. Se ele é um jogador caro, eu acho que o Inter pode abrir mão dele. E o Rodinei, eu acho que tem que ir embora o quanto antes.
quando for possível, tenta ir embora. Porque assim, ele é um jogador caro. E além de ser caro, ele já demonstrou que, cara, não. Apesar de ele, claro, fez algumas boas apresentações, não dá pra tirar isso dele, mas ele é um cara que não é confiável. Ele não é confiável e talvez essa posição seja a posição melhor servida no Inter. Porque a gente não pode esquecer que a gente tem um Heitor, que é um bom reserva, e a gente tem um Saravia, que até antes de se machucar era o melhor lateral jogando no Brasil, né? E, claro, tudo depende como é que ele vai voltar dessa lesão e tal, porque é uma lesão bem séria, e, enfim, tem toda essa questão. Mas eu acho que o Inter poderia abrir mão do Rodinei, sim. E aí, pegando o que tu falou, destinar esse recurso para contratar alguém que seja mais útil, assim, principalmente alguém de velocidade ali, para fazer botar o Caio Vidal de um lado e alguém de velocidade do outro. Estão falando muito no Carlos Palacios, né, do União Espanhola. Mas eu não sei, né, é um daqueles tipos de negócio arriscado, né, ele pode ser um grande jogador aí, pode ser um Arangues da vida, como pode ser um Carlos Luque. Então, tem 20 anos, né, promessa. E aí a gente vê que ele tem várias jogadas, mas no campeonato chileno, né, que não é lá um campeonato muito forte, com todo respeito aí aos chilenos que nos ouvem, mas o campeonato de vocês realmente não é tão forte, né? E cara, eu acho que o Inter tem que agir com inteligência no mercado e também tem que se livrar de um dos goleiros. Já tá provado por A mais B que não faz sentido manter os dois goleiros. Então, escolhe um, tira um Unidunité ali, um pedra, papel e tesoura ali, manda eles fazer um para o ímpar e quem perder vai embora. Eu acho que é por aí que o Inter tem que agir. Tá certo. Então, pra gente finalizar, gurizada, eu queria para os colorados só resumirem em uma frase o que eles acharam da saída do Wendel, que infelizmente deixou o Inter também, né? E a gente não comentou. Então, só um breve comentário assim para vocês expressarem as saudades, né? Porque é um lateral que vai deixar com certeza saudades, né? Que deixou a marca aí no Beira-Rio. Assim, a gente pensa sempre em se superar, né? Tipo assim, a gente tem uma atividade assim para desempenhar, a gente quer fazer o nosso melhor e se superar. Então tu pediu uma frase e eu te dou uma palavra. A palavra é maravilha. Olha, eu concordo totalmente com o Guilherme. É difícil até de achar uma palavra. Ele me botou num beco sem saída. Não, pro Wendel é assim, ó. Arrivederci, Wendel. Obrigado pelo cruzamento no gol do Grenal de 2018 e até logo mais. Ou nunca mais. Até mais ver, bom voyage. Exato. Eu tenho uma palavra também só. Ingratidão. Só isso que deixa. Grande Wendel. Deixará saudades nos corações tricolores, né? Nosso ex-jogador também, né, Alexandre? Marcou a época por aqui. Então, eu acho que ele nunca jogou, nunca fardou, não. Eu não me lembro, pelo menos. Eu também não. Não, acho que no Gauchão chegou a jogar uns joguinhos ali em 2010. Que bom que a gente não lembra, né? Ao contrário dos nossos amigos que vão lembrar pra sempre. É verdade. Então tá, gurizada. Pra finalizar, então, vamos de bolão. O Grêmio joga na sexta-feira, dia 19, contra o Zequinha. Não, contra o Aimoré. O Zequinha é depois. O Zequinha é na segunda-feira. Isso, o Grêmio vai ter uma maratona. Agora sim, Alexandre, eles vão começar a reclamar e vão começar a se lesionar. Te prepara. Então, Grêmio e Aimoré... Já tem gente já começaram. Grêmio e Aimoré na Arena, sexta-feira, às 8 da noite. Palpites. Pois é, cara. O Aimoré é um time que costuma dar trabalho pro Grêmio, por mais incrível. É o Índio Capelé, rapaz. E vem uma boa campanha aí, né, nesse gauchão. Cara, eu vou jogar um empate, eu acho, porque o Grêmio eu acho que não vai jogar com os titulares, né, enfim. Então, eu acho que um empatezinho aí é o que vai rolar, aquele glorioso 1-1, sexta-feira à noite. Enfim, 1-1. Programão, hein? Programão, Aquele programão. Programão, assim, ó, aqui pra bombar na quarentena, né? Olha, Vai dormir bêbado no sofá, hein? No sofá. Olha,
como alcoólico, porque olha, haja. Olha, é difícil, é um palpite muito difícil. Então sei lá, Grêmio 2-1 no Aimoré. Com Aimoré, né? pra ser mais claro. Glorioso embate em um horário e dia, olha, sensacional aí pelo Charmoso, né? Vai parar o estado, hein? O Charmoso tá todo vapor. E, cara, sei lá, 3-0 Grêmio. Os caras têm cada ideia, impressionante. Valendo a liderança, né? Nossa O senhora. Grêmio vai entrar focado pra mais uma vitória, buscar essa liderança aí. 1-0 pro Tricolor. Gol do Ricardinho novamente. E, né, domingo teremos mais um time também que dá trabalho, né? O nosso querido Noia contra o Internacional no domingo às 8 da noite. Palpites. Espero que o Inter não entre na noia, né? Tinha que encerrar com essa. Mas. Piadinhas clássicas, né? Nunca podem. Tem umas que não dá pra deixar passar, exatamente. Canoiado, noia. É verdade. Não Mas, podemos deixar a piada morrer. Não. Mas... eu acho que. Eu não sei exatamente. O Inter muito provavelmente vá com os titulares de novo. Pelo menos pensando na lógica, tentando achar uma lógica, né? O Inter não tem nenhum jogo. E provavelmente agora sim é a estreia do Miguel Ramírez, né? É. E hoje teve o visto de trabalho aprovado, né? Emitido. Uhum. E agora só falta ele entrar no bid. E aí vai poder comandar o Inter. Mas tem um negócio do julgamento ainda, né? Mas vai ser antes do jogo? Sei lá como é que tá funcionando essa... Não vai. Vai estrear, Noveleto mexe os pauzinhos, todo mundo feliz. É isso aí. Com certeza. Tanto esse jogo do Grêmio e Aimoré às 8 da noite já pode ter certeza que é o homem. O homem tá ali na federação já. Tá com o telefone na mão. Telefone no ouvido já. Aqui, ó. Mas, ele vai achar um jeito de levar a final pro Beira-Rio. Ele não vai aceitar que o Grêmio faça a melhor campanha. Isso aí todos sabemos. Sempre as mesmas. Sai Gauchão, entra Gauchão. Eles sempre vêm com as mesmas. Mas eu acho que daí se o Inter for com o time titular, ganha do Noia. Ganha do Noia 2-0. Difícil, hein? Novo Hamburgo e Inter. Cara, sei lá, 2-1 Inter no sufoco. Cara, Novo Hamburgo é a lanterna do Gauchão, cara. Se for no sufoco, vocês estão de brincadeira. 3-0 pro Inter, não tem nem o que falar. Eu, mais uma vez, como o otimista desse programa, realmente vou torcer para que os colorados terminem o domingo noiados mas eu acho que 2-2 já eles já vão ficar com uma paranoia na cabeça já. E é isso aí a gente vamos analisar, né, esses resultados e a gente volta então no segundo episódio dessa segunda temporada, que tá só começando e promete muito. Valeu, gurizada, mais uma vez, e vamos ver o que acontece aí, vamos ver se o Grêmio contrata alguém, vamos ver se o Inter, se o Mar para de usar o Edenilson de primeiro volante, né, porque pelo amor de Deus, e é isso aí.